Olá, vamos conversar sobre a vigência, aplicação, integração e interpretação da legislação tributária. O primeiro aspecto que precisamos observar para compreender a aplicação e a interpretação e integração da legislação tributária é entender os planos da norma. O primeiro plano em que a norma precisa se inserir para tornar-se válida e eficaz no ordenamento jurídico é o plano da validade. E uma norma ela só é válida quando ela atende aos pressupostos constitucionais. Ou seja, melhor dizendo, quando ela não padece de vício de inconstitucionalidade material ou formal. Dizer que uma norma é inconstitucionalmente materialmente, inconstitucional materialmente, é quando ela agride qualquer norma constitucional. Então, quando ela conflitar com dispositivos constitucionais, ela padecerá de um vício de inconstitucionalidade material. Dizer que uma norma está formalmente inconstitucional é quando a norma ela não observa as regras constitucionais para a sua elaboração, quando, por exemplo, a autoridade é incompetente para regular aquela matéria, para emanar normas sobre aquela matéria. Então, ela padecerá de uma inconstitucionalidade formal. Portanto, quando a norma atende aos requisitos constitucionais materiais e formais, ela é uma norma válida. Ultrapassado o plano da validade, a norma ela precisa ser vigente, ela precisa entrar em vigor. E o que é a norma em vigor? É aquela que já cumpriu o requisito temporal para ingressar no ordenamento jurídico. Então, uma norma vigente é aquela norma que já está apta a produzir efeitos no aspecto temporal. Normalmente, as normas elas entram em vigor na data nelas fixada. Essa é a regra geral. Então, regra geral, norma entra em vigor na data que ela mesma fixar. Data da publicação, 1 ano a contar da publicação, 30 dias após a publicação e assim por diante. Se ela não fixar prazo, aplica-se a regra da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a vigência 45 dias após a publicação. Ultrapassado o plano da vigência, a norma ela precisa ser eficaz. Às vezes ela pode estar válida, estar vigente, mas não poder produzir efeitos. Quando que ela estará apta para produzir efeitos? Quando ela já estiver salvaguardada de outros bloqueios para sua eficácia. Por exemplo, o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade estipula que a norma que instituir ou majorar um tributo só pode produzir efeitos no ano seguinte, no primeiro dia do exercício seguinte à sua publicação. Esse princípio, portanto, o princípio da anterioridade é um princípio que limita a eficácia de uma norma. Ela está válida, está em vigor, mas ela não pode produzir efeitos no aspecto em que ela instituir um tributo ou que ela majorar um tributo, porque existe o princípio constitucional que obsta a eficácia da norma até que cumpra o requisito. No caso, o exemplo que eu estou trazendo, o princípio da anterioridade tributária. Dito isso, vamos agora compreender a vigência, que eu já falei genericamente sobre ela. Mas como é a vigência da norma tributária? A vigência da norma tributária, ela obedece às regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, naquilo em que a norma tributária for peculiar, aplica-se a norma tributária. Porque nós temos que lembrar do blocado, que estipula que lei especial afasta lei geral. Lex specialis derogati lex generalis. Por que isso? Porque a lei especial ela vai preponderar sobre a norma geral, justamente porque ela regula uma situação específica. Em razão disso, a lei especial ela preponderar. Nesse caso,
o nosso Código Tributário, ele trata sobre a vigência no espaço e no tempo da legislação tributária. É o que estipula o artigo 101, que diz assim: a vigência no espaço e no tempo da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto no Código Tributário. O que ele quer dizer, o nosso Código? Que, a rigor, aplica-se às normas gerais, né? Porque são as normas previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, naquilo que o Código Tributário for específico, esse Código Tributário, a regra do Código Tributário preponderará no aspecto da vigência no tempo e no espaço da lei tributária. E aí nós temos o seguinte: como é que é a vigência espacial? Quando eu falo da vigência espacial, eu estou preocupado com o local onde eu vou aplicar a norma tributária. Em que local que eu vou aplicar a norma tributária? Para qual local que ela é aplicável? E essa regra vem estipulada no artigo 102. O artigo 102 do Código Tributário estabelece que a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Então, o que ele quer dizer? Veja que, primeira observação, esse artigo ele não fala da vigência territorial das normas da União. Por quê? Porque, obviamente, as normas da União vigoram em todo o território nacional. Mas as normas de um estado, de um município, ela vigorará no território do estado ou do município. O que o artigo 102 faz é trazer uma hipótese de extraterritorialidade da lei tributária, quando estipula que as normas tributárias poderão vigorar fora do território do estado ou do município na forma dos convênios que estipularem. Um exemplo bem claro disso são as normas do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, que regula boa parte das relações do ICMS. Então, por isso que uma lei de um estado poderá ser aplicada em outro estado, é o que acontece na substituição tributária. Por que uma empresa lá do Rio de Janeiro, quando manda uma mercadoria para o Ceará, tem que observar a legislação tributária do Ceará, exatamente em razão da extraterritorialidade conferida pelos convênios do CONFAZ. Então, essa empresa do Rio de Janeiro, a Ambev, por exemplo, quando ela vai mandar uma mercadoria sujeita à substituição tributária, como a cerveja, ou a Coca-Cola com refrigerante, se ele manda para outro estado, ele vai cumprir a legislação do outro estado, em razão dos convênios que regulam o funcionamento da substituição tributária. Além de existir leis que regulam a substituição tributária, como a Lei Complementar 87, os convênios que disciplinam a substituição tributária, convênios entre os estados, dá às leis estaduais extraterritorialidade. Então, a regra é que a vigência de uma lei tributária dos estados ou dos municípios, ela vigorará no território de cada um deles. Mas poderão ter extraterritorialidade na medida que os convênios lhe conferirem. E na vigência, né? A vigência, ela leva em conta a regra geral que está na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. A lei entra em vigor na data que ela fixar. Entretanto, se ela não fixar data alguma, observará o prazo de 45 dias a partir da publicação. Mas e as normas complementares? O Código Tributário ele estipula vigências diferentes para as normas complementares. As normas complementares, nós estudamos elas no artigo 100 do Código Tributário. Então, o artigo 103 vem estabelecendo os prazos de vigência das normas complementares. O inciso 1º fala que os atos administrativos
eles entram em vigor na data da sua publicação. Então, uma portaria, uma instrução normativa de um órgão fazendário entra em vigor na data da publicação. As decisões singulares ou colegiadas administrativas e que a lei atribui eficácia normativa entram em vigor 30 dias após a sua publicação. Então, se o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele prolata uma decisão que a lei que regula o processo administrativo tributário federal concede a esse ato eficácia normativa, ou seja, a decisão do Conselho se aplica a todos os contribuintes, nesse caso, a publicação do acórdão do CARF fará com que essa norma tenha eficácia para todos os contribuintes 30 dias após a publicação. E os convênios, eles entram em vigor na data neles prevista. E a questão é, e se o convênio não estipular data de vigência? Se o convênio não estipular data de vigência, aplica-se a regra da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ele vai entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, agradeço a atenção e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.